Olá, caro aluno! Olá, cara aluna! Sejam bem-vindos a mais uma aula de microeconomia. Hoje nós vamos falar sobre o mercado não competitivo, especificamente o monopólio. Para essa aula eu vou usar dois livros, o do Mencken e o do Varia. Vamos lá? Essa aula se inicia com alguns pressupostos. Vamos falar sobre tipos de barreira, poder de mercado, vamos falar da ineficiência do monopólio e, por fim, a discriminação de preço. Vamos agora aos pressupostos para essa teoria. Existe um único empresário, uma única empresa, dominando inteiramente a oferta de um lado e todos os consumidores de outro lado. Não há concorrência, nem produto substituto. O vendedor determina o preço, ou seja, ele é price maker. Os consumidores se submetem às condições impostas pelo vendedor, ou simplesmente deixarão de consumir o produto. Não existe nesse mercado o mecanismo de eliminação do lucro econômico via concorrência. E existe barreiras ao acesso. Vamos agora abordar as barreiras de acesso a esse mercado. Barreiras legais geram um monopólio legal, por concorrência estritamente determinada por franquias e licenças públicas, patentes ou direitos autorais. A capacidade de produção para todo o mercado com custo menor, comparando-se ao que existe em caso de mercado ser atendido por várias empresas. Novas tecnologias ou produtos patenteados geram monopólio, pois seu investidor passa a ter direitos exclusivos sobre tais tecnologias ou produtos durante um longo período de tempo. Caros alunos e caras alunas, temos como exemplos de barreiras à entrada a economia de escala, que gera monopólio natural, a economia de aprendizagem e a economia de relacionamento ou economia de confiança. Temos aqui, pessoal, exemplos de marcas que ganharam a confiança do consumidor ao longo do tempo e estabeleceram um relacionamento com os consumidores. A Coca-Cola e a Gillette são exemplos disso. Em 2030, qual será a marca que vai gerar confiança no consumidor e estabelecer relacionamento com ele? Outros exemplos de barreiras são as patentes, que é o incentivo à inovação, concessões, que é um incentivo ao investimento, e tarifas e cotas, que são restrições ao comércio internacional. O preço limite, que é o preço fixado não com o objetivo de maximizar lucro, mas com o objetivo de fazer com que a entrada no mercado não seja rentável para outras empresas. O excesso de diferenciação, a proliferação de marcas domina o mercado de forma a não deixar espaço a potenciais concorrentes. E a publicidade, a fidelização e a imagem da marca podem tornar a entrada demasiadamente dispendiosa para outra empresa. O monopólio pode ser definido como um mercado com um único fornecedor de um bem ou serviço que não tem substitutos próximos e no qual existem barreiras econômicas ou legais para a entrada de novas concorrentes. Pois bem, pessoal, essa curva que está aparecendo aí para vocês é a curva que o monopolista enxerga. Essa é a demanda de mercado. Quando o preço aumenta, a quantidade demandada diminui. Só lembrando, na concorrência perfeita, a curva de demanda que a firma enxerga, ela é paralela ao eixo da quantidade, porque naquele caso, ela não infere sobre o preço. Ela aceita o preço de mercado e decide a quantidade produzida. Agora temos uma pergunta. Quais são as possíveis causas que podem explicar a aparição do monopólio em uma economia? Temos como possíveis causas o controle de um fator produtivo por uma empresa ou um domínio das fontes mais importantes de matéria-prima, a concessão de uma patente, aqui podemos dar o exemplo de medicamentos, o controle estatal origina os monopólios naturais, aqui os serviços de energia, petróleo e ferrovia, por exemplo.
A existência de patentes impede a produção de um dado bem por firmas concorrentes. E a patente também compensa os gastos em desenvolvimento e tecnologia. As patentes, caros alunos, são proteções oferecidas por leis governamentais. Os direitos do investidor, assim como todos os decorrentes da propriedade industrial e intelectual, são conhecidos como direitos de monopólio. O monopólio legal ocorre quando o governo concede a uma empresa um direito exclusivo para ela operar, por meio de licença e concessões, que permitem que uma única firma produza um determinado produto. Uma patente oferece aos investidores o direito exclusivo de se beneficiar de suas invenções por um período limitado de tempo. Assim, pessoal, uma patente oferece uma espécie de monopólio limitado. A razão para oferecer tal proteção de patente é incentivar a inovação. Na ausência de um sistema de patentes, é provável que indivíduos e empresas não estivessem dispostos a investir muito em pesquisa e desenvolvimento, uma vez que quaisquer novas descobertas que eles fizessem poderiam ser copiadas pelos concorrentes. Nos Estados Unidos, a vida de uma patente é de 17 anos. Durante esse período, o detentor da patente detém o monopólio da invenção. Após a expiração da patente, qualquer pessoa é livre para utilizar a tecnologia descrita na patente. Quanto maior a vida útil de uma patente, mais ganhos podem ser acumulados pelos investidores e, portanto, mais incentivos eles têm para investir em pesquisa e desenvolvimento. No entanto, quanto mais tempo o monopólio existir, mais perda de peso morto será gerada. O benefício de uma longa vida de patente é que ela incentiva a inovação. O custo é que incentiva o monopólio. A vida ótima das patentes é o período que equilibra esses dois efeitos conflitantes. O problema de determinar a vida ideal da patente é um problema muito complexo e há muitas relações desconhecidas envolvidas nesse processo. No entanto, alguns cálculos simples podem fornecer algumas dicas sobre se a vida útil atual das patentes está muito desalinhada com os benefícios e custos. Um pesquisador americano descobriu que para invenções comuns, uma vida de patente de 17 anos era aproximadamente 90% eficiente, o que significa que atingia 90% do excedente máximo possível dos consumidores. Com base no estudo, não parece haver uma razão convincente para fazer mudanças drásticas no sistema de patentes dos Estados Unidos. O monopólio, ele traz poder de mercado à firma em questão. Esse poder pode ser traduzido no aumento de preço, por exemplo. O poder de mercado confere à firma a capacidade de fixar um preço maior do que seu custo médio e a oferir lucro econômico, se as condições de demanda e os custos permitirem. No longo prazo, uma firma com poder de mercado pode manter lucro econômico porque a entrada de novas firmas é difícil. A intensidade do poder de mercado de uma empresa está relacionado inversamente com a existência de bens substitutos para o seu produto e, consecutivamente, pode ser definido ou medido de forma aproximada pela elasticidade de preço da demanda e pelas elasticidades cruzadas da demanda. Podemos concluir, caros alunos e caras alunas, que a marcação aumenta à medida que a elasticidade sobe para -1. A demanda se torna cada vez mais inelástica. Vamos passar agora para uma outra questão. O monopólio é eficiente? Depois de tudo que a gente já estudou, vocês já devem ter respondido mentalmente que o monopólio é ineficiente. Para falar de ineficiência, precisamos definir eficiência. Um mercado é Pareto eficiente se conseguir o máximo possível de ganhos totais.
Caso contrário, o mercado não é Pareto eficiente. O monopólio determina seu preço acima do custo marginal. Como vimos, ele coloca uma diferença entre a disposição a pagar do consumidor e o custo de produção. Essa diferença faz com que a quantidade vendida caia abaixo do ótimo social. O governo pode, então, regulamentar os preços que o monopólio determina. Vamos agora ao último tópico dessa aula. Vamos falar sobre discriminação de preços e monopólio. A discriminação de preço é a prática de cobrar preços diferentes pelo mesmo produto. Para que a discriminação de preços seja eficaz, é necessário que a empresa seja capaz de identificar os diferentes consumidores e de lhes cobrar preços diferentes. Os consumidores não tenham a possibilidade de fazer arbitragem. Os consumidores aos quais o produto é vendido a um preço baixo não podem vender aos outros consumidores. No próximo vídeo, pessoal, vamos ver que existem 3 tipos de discriminação de preços. A discriminação de preços de primeiro, segundo e terceiro grau. Eu vou terminar essa aula com um vídeo interessante feito pelo Augusto Pacheco e seus amigos. Na verdade, é uma sátira e fala sobre o preço do produto em situação de monopólio. E aí, beleza? Opa, tudo bem? Tu vê 2 cachorro-quentes pra mim pra levar, por favor? 2 cachorro-quentes saindo, vamos lá. Ô amigo, fica quanto? É comum os dois? Sim, comum. Fica 136, cara. Desculpa, eu acho que eu ouvi você falar que é 136 os dois. Desculpa, cara. Falei errado, que eu tô com outro preço na cabeça. Fica 132, 136 é com a salsicha aditivada. Você tá louco, cara? Como é que eu vou pagar R$130 em 2 cachorro-quentes? Você tá maluco? Vou procurar outro cachorro-quente, cara. Não tem outro lugar que vende cachorro-quente. Aqui é a Petro Salsicha, só a gente vende cachorro-quente. Só vocês vendem cachorro-quente? Aham. Não. Eu não vou comer cachorro-quente, não. Você não vai enriquecer nas minhas custas. Por essa aula é só. Eu agradeço a atenção de vocês e espero que vocês tenham aprendido e gostado desse tópico. Até breve!